Talentos Unidos é uma força-tarefa, foi criada, é uma iniciativa criada por um grupo de coaches certificados pela Gallup no Brasil, com o intuito de colaborar com a sociedade nesse momento que nós estamos vivendo, esse momento de crise, de isolamento, distanciamento e muitas dúvidas, né? Então, nosso objetivo é, já que nós nos dedicamos a trabalhar e desenvolver os talentos das pessoas, então nós nos propusemos a nos dedicar nesse momento, através das lives, e depois tem novidade, para fazer o quê? Para colaborar, mostrando para as pessoas caminhos para elas descobrirem os talentos delas e para acionarem nesse momento, né? Então, nós já estamos na 4ª semana desse projeto. Nós tivemos uma primeira fase que trouxe bastante conteúdo para explicar o que são os talentos, como a gente pode descobri-los, como desenvolver. E agora nós estamos numa fase de entrevistar, nós estamos recebendo pessoas que passaram ou que estão passando pelo processo de coaching de pontos fortes e conversando com essas pessoas para elas contarem para a gente como é que esse processo colaborou com elas, né? Quais foram as vantagens que elas tiveram de passar por esses processos. Esse é o objetivo dessa nossa conversa hoje com a Raquel, logo ela vai se apresentar. E eu sou então a Vanessa, para quem ainda não entrou, não estava aí quando eu estava me apresentando. Eu sou a Vanessa, sou uma das coaches de pontos fortes certificadas pela Gallup no Brasil. Estou conduzindo o processo de coaching com a Raquel, ela está em processo ainda, acho que é legal a gente já colocar isso, né, Raquel? Com certeza. E, assim, ela aceitou o meu convite para vir compartilhar um pouco do que ela está tendo de ganhos desse processo aqui com o nosso público da Talentos Unidos. Raquel, vou pedir para você se apresentar então agora para o nosso público. Eu sou a Raquel, da Organizando com Raquel. Eu faço organização de ambientes e a gente tem como missão transformar a vida das pessoas através dos ambientes organizados e funcionais. E é isso, né? Fazem 5 anos que eu já faço isso, 6 anos que eu já faço. E é isso. Falando um pouco da minha empresa, né? Eu venho do ramo de veículos, minha família sempre teve loja de carro. E descobri eu transformei o meu talento, a gente vai falar disso depois, mas eu transformei um talento que eu tinha em profissão. Alguns talentos, né? E a gente vai ver até por que disso, né? Então acho que vai ficar claro. Nosso tema aqui hoje, dessa live, é a relação dos talentos com negócios. Então, como que a Raquel se tornou uma pessoa bem-sucedida, numa carreira que ela gosta de ter, num trabalho que a deixa realizada, mas como que os talentos trabalham para isso acontecer e para ela conseguir esse sucesso. E também vamos falar hoje ainda de como que ela está usando os talentos dela nesse momento, especificamente nesse momento de crise aí que a gente está vivendo, né? Beleza? Bom, tudo apresentado, nós também estamos apresentadas. Eu queria que você contasse primeiro para o pessoal, Raquel, primeiro conta para o pessoal quais são os seus temas de talento, e eu vou colocar aqui também nos comentários. Tá ótimo. Os meus temas de talento, eles combinam 100% comigo, assim, gente. É algo... eu passei por esse processo. Eu posso falar disso agora um pouquinho? De como foi descobrir? Porque, assim, eu acho que a primeira coisa eu vou falar como eu conheci a Vanessa. Eu acho bem interessante a gente falar disso. Eu fiz um post na minha página que eu falei para as pessoas que eu gostaria de ajudar em qualquer situação que elas precisassem, que se elas precisassem de uma palavra, de um conselho, não que eu seja nenhuma profissional dessa área, mas eu acho que a gente consegue tão mais enxergar a solução do outro que a de nós mesmas. Então, eu fiz esse post e ele teve uma aceitação maravilhosa e a Vanessa entrou em contato comigo, dizendo que teria uma forma da gente ajudar um número muito maior de pessoas. E é por isso que a gente está aqui hoje. E aí, quando ela me convidou para fazer primeiro a gente, nesse processo, primeiro a gente faz um teste.
Isso, é bom explicar isso para o pessoal, né? É. Como que a Raquel descobriu esses 5 temas de talento dela, que são Vocês não os estão me ouvindo, principais dela? parece? Peraí. Não estão me ouvindo? Manda um Eu, joinha aí, eu, quem está ouvindo. eu tô ouvindo por aqui, vamos ver. Vamos ver as Estão me ouvindo? respostas. Dá um joinha, deixa eu ver. Quem está me ouvindo, Pessoal, dá um joinha. dá Ok. uma confirmação para a gente Ok, da- obrigada. legal. Então, para a pessoa descobrir os temas de talento por essa metodologia, né, ela responde um teste de perfil, um assessment, diretamente, foi elaborado pela Gallup e é respondido diretamente no site da Gallup mesmo, e aí a gente consegue receber um relatório que pode mostrar para a gente os 34 temas de talento na ordem, né? A Gallup mapeou 34 temas de talento, a gente consegue ver os nossos 34 na ordem, né? Mas nós podemos trabalhar já a partir dos 5, que são os principais talentos, temas de talento das pessoas, que é como se fosse um DNA, né? Isso é tão exclusivo que para uma pessoa ter os mesmos 5 temas de talento que a Raquel tem, na mesma ordem que ela tem, a chance é de 1 para 33 milhões de pessoas de ter essa mesma ordem que ela, né? Eu Isso já acho que começa. você podia repetir, porque travou. Pelo menos para mim travou. Ah, é? É Que um pena, vamos lá. de, não. É 1 em 33 milhões a chance de alguém ter os mesmos 5 temas de talento principais que você tem, né, Raquel? Na mesma ordem. Na mesma ordem. Né? Então, 1 para 33 milhões, isso já começa a mostrar como essa metodologia encara as pessoas de uma forma assim, puxa, as pessoas são especiais e únicas, né? São realmente únicas. A gente não consegue encontrar pessoas iguais, assim, então, com tanta facilidade, porque a verdade é assim. E outra coisa interessante dessa metodologia é que a gente olha, né, Raquel, para os pontos positivos, a gente olha para Sim. aquilo que a gente tem já de talento natural e procura desenvolver isso para que a pessoa atinja a excelência nas tarefas que ela precisa executar. Então, os temas de talento da Raquel na ordem são ativação, carisma, comunicação, adaptabilidade e significância. Ao longo da nossa live, eu vou fazendo ainda algumas perguntas para a Raquel e vai acabar ficando claro para quem não conhece esses temas, vai ficar claro do que se trata. E quem não conhece e quer conhecer os próprios temas, vai ter uma oportunidade, porque dentro da Talentos Unidos, a próxima fase do projeto é abrir para que as pessoas consigam ter sessões gratuitas com esse grupo de coaches certificados. Então, a pessoa vai precisar fazer o teste, se ela não fez ainda. Quem já fez e já tem os resultados vai poder se candidatar aí para se encaixar numa agenda dos coaches, né? Mas vai poder trabalhar. Então, quem não fez o teste, faz o teste, vai fazer o teste na Gallup, ou compra o livro e faz o teste, porque tem um livro que tem o código para você fazer o teste no site da Gallup. Então, você faz o teste e vai poder ter o processo de coaching, que é esse processo que a Raquel está fazendo. E acho que agora, Raquel, eu vou te perguntar o seguinte, acho que a gente pode começar a ir para o que realmente interessa, né? O conteúdo do nosso papo aqui, que é a ligação dos seus temas de talento com os negócios. Uhum. Você pode contar para o pessoal como que o seu primeiro tema, agora que você está no processo e está entendendo tudo isso, né? Está se apropriando cada vez mais disso, como você vê que o seu tema de ativação contribui para os seus negócios? Olha, eu vou contar uma coisa para vocês que eu acho que eu nunca falei nem nas minhas redes sociais, nunca falei em nenhum lugar. Então, assim, Claro. é alguma coisa muito nova para quem me segue aí. Eu acho que nunca ouviu falar isso. Mas no Uhum. nosso processo, quando a gente vai fazer, quando eu vou fazer um orçamento para uma cliente, eu vou até o local e eu faço uma visita técnica. Uhum. Gente, na visita técnica, a minha vontade maior da vida é já ficar na casa da cliente e organizar tudo. Porque a minha parte de ativação, aliás, eu estava falando, vou voltar um pouquinho no Vai lá. teste. Eu Sim, fiz o sim. teste, gente, e aí, fazendo o teste para mim já foi algo assim incrível. Eu achei, você tem 20 segundos para responder cada pergunta. Eu nunca fiquei tão Isso. concentrada na vida porque eu estava muito dedicada para fazer aquele teste e respondi, são 20 minutos, e durante 20 minutos fiquei respondendo aquelas perguntas. Quando saiu o resultado, gente, eu li aquilo. Uhum. Eu nunca na minha vida me encontrei tanto em palavras escritas num papel.
Legal. Eu falei para a Vânia, eu falei, gente, eu nunca imaginei que alguma coisa pudesse me descrever tão bem. Eu já li umas 20 Sim. vezes esse papel, porque ele realmente me trouxe um conforto, principalmente nesse momento que a gente Aham. está vivendo hoje. Você saber quem você é tão bom, né? Por E mais é que... interessante. Uhum. Acho que tem um pouco de Desculpa te ativação cortar. nisso também, não tem, não? Um pouco de Você sabe ativação o que eu nessa acho, leitura. que eu acho interessante colocar, Raquel? É assim, a gente acha. Eu, por exemplo, já tinha feito outros tipos de testes de perfil. E também tenho, assim como você, a percepção de que quando eu fiz esse, ele me descreveu de uma forma mais completa, né? Uhum. Mas o mais interessante é dizer assim, puxa, mas eu preciso fazer um teste para descobrir o que eu já sou? E é incrível como sim, né? É, Porque vê, o que, que acontece? O talento, o que é natural para nós, ele é tão natural para nós e faz tão parte da nossa vida, que primeiro a gente tem uma grande dificuldade de perceber que a gente tem aquilo de diferente. Para a gente é muito normal. Inclusive, a gente costuma achar, a gente estava conversando sobre isso, né, Raquel? A é. gente costuma achar que todo mundo tem aquela mesma facilidade, ou todo mundo tem aquela mesma forma de pensar. Ou Deixa eu fazer como que um. aquela outra pessoa não tem aquela Como percepção. A gente não, está né? falando de ambientes, por exemplo. Quando eu Aham, entro na casa da cliente, eu olho aquilo e eu não sim. consigo virar para a cliente e falar, nossa, isso vai ser muito difícil. Eu falo, não, tá muito fácil isso. E é assim que eu realmente vejo, porque aquilo para mim é um É, quebra-cabeça perfeito, tão simples de ser sim. montado. Como tem É. coisas que você vai me pedir para fazer, eu não tenho talento nenhum e eu não vou conseguir, entendeu? Uma coisa importante até a gente falar aqui, resgatar, o que que é a definição de talento para Gallup, né? É Para muito Gallup, legal isso. eu sei que você gostou, né? Talento para Gallup, nossa forma de ver é assim, é um padrão de comportamento, de pensamento e de sentimento. Então, quer dizer, é a forma como você naturalmente pensa, naturalmente sente, naturalmente age, né? E acho que isso foi interessante, né, Raquel? Você gostou dessa visão de que os talentos são neutros. Acho que É, você podia total. comentar um pouco. Não, pois é, porque quando eu li aquilo, muitas coisas eu falava assim, gente, mas eu achava que isso aqui era um defeito meu. Eu não tô entendendo, porque tá nos meus talentos, e eu achava que era um Aham. defeito. Sabe, eu falo muito, sou muito ativa. Você imagina, você tá indo fazer a visita, você nem passou o orçamento para cliente, você já quer ajudar aquela pessoa, significância Já quer pôr a mão total. na massa, quer Então, começar. assim, eu achava que eu estava 100% errada na minha forma de conduzir as coisas. E Uhum. aí, isso me trouxe um conforto, claro, que depois a gente vai falar que tem uns porões, gente, que esses porões é complexo, mas me trouxe um conforto de saber que, primeiro, eu sou única, tudo aquilo ali faz parte de quem eu sou, de como eu tô moldada para isso. E é tão mais leve. Eu falei assim, a gente estava conversando com a Vanessa. Tem as minhas maiores realizações é executando os meus talentos, Pois é. Essa, né? essa é a lógica que a Gallup É, encontrou em muita pesquisa, em muito teste, confirmando que a maior realização das pessoas é quando elas podem aplicar o talento delas no trabalho. Isso não necessariamente quer dizer que a nossa escolha profissional de a que curso eu vou fazer, em que função eu vou trabalhar, não é exatamente definida pelos nossos talentos, mas existe um encaixe disso e quando dentro do nosso trabalho, seja qual for, a gente consegue encontrar formas de aplicar aquilo que a gente faz naturalmente bem, né? Que a gente gosta, sente prazer, sente satisfação de fazer. Então, a nossa realização pessoal é muito alta, a nossa entrega também tem maior qualidade, né? Lógico, eu estou no máximo da minha potencialidade. Então, essas são coisas, são dados que a Gallup vem comprovando cada vez mais por testes, e a gente tem as estatísticas todas que mostram que as pessoas desempenham melhor quando têm a capacidade, a possibilidade de usar os talentos delas, né? E, bom, você já colocou alguns ganhos que você teve do processo que está em andamento ainda, né, Raquel? Então, com a certeza. percepção de são neutros, olhar para trás e aceitar, puxa, mas eu sou assim e isso é bom, né? Isso são coisas que você já colocou. E o que eu Legal. percebo que quando eu olho para o que eu tenho de bom, o meu caminho fica mais curto, porque eu vou trabalhar o que Fácil. é mais fácil. Porque eu sei o que é bom para mim, eu sei o que eu faço mais fácil, eu sei o que eu executo mais fácil. Se eu for por esse caminho,
eu vou ter um sucesso maior. Você me falou uma coisa num dos nossos treinamentos que ficou na minha Uhum. cabeça, que É, quando você executa o seu talento, os seus talentos, que não é só um, eles sempre é, eles estão agrupados. Você chega à perfeição. Isso, assim, descreve totalmente a minha execução de trabalho, é. porque eu tô ali, para mim, eu tenho que executar o processo num tempo rápido, eu tenho que deixar aquela família com aquela família, eu tenho que Uhum. mudar a vida da família. Não adianta ir lá dobrar a roupa. A gente fala o que eu menos faço na minha vida é dobra perfeita, porque isso é fácil de fazer. Isso você usa o molde, treina, executa fácil. Sim, Difícil é você criar uma organização inteligente, onde qualquer pessoa consiga manter. Eu não quero que para o manter cliente vire. depois, né? As minhas clientes não são dependentes de mim. Eu crio famílias independentes da minha Sim, empresa. Se elas chamam para manutenção, é claro que a gente vai atender, mas eu não crio, os projetos não são para manutenção. E eu exato. desenvolvi isso pensando num dos meus talentos, que é a Uhum. significância. Porque eu realmente É. quero ser importante para aquela família, a ponto Hum. dela olhar para aquilo sempre e falar: poxa, isso sempre foi assim. Eu quero deixar como Isso aí. se aquilo sempre tivesse sido assim para aquela Isso família. aí. Ou seja, dentro do seu trabalho, no seu dia a dia, você já compartilhou com a gente, né, com todo mundo que está acompanhando aí a gente também, como que a ativação age, porque ela quer te pôr para começar, para fazer as coisas começarem a andar, né? Então é um projeto, puxa, eu já quero começar, já quero iniciar, pôr ele para andar, fazer as coisas acontecerem, né? Então a ativação age assim. E você acabou falando para a gente agora da significância, né, Raquel? Que a Eu significância inverti a ordem. problema nenhum, sem problema. A significância tem a ver com a gente querer fazer entregas que realmente têm valor para as pessoas, querer fazer algo que seja importante. Você já falou para mim que quando você começa o seu projeto, você quer mudar a vida das pessoas, você quer É. melhorar a vida das pessoas daquela família, né? Quer falar um pouquinho mais de como a significância trabalha no seu dia a dia? Olha, a, a parte da comunicação, para mim, Uhum. depois a gente vai no carisma, porque o carisma, para mim, é tão natural. Vamos falar logo do carisma. Para mim, o Vai lá. carisma é. Eu até comentei com você, porque Uhum. muitas pessoas que não me conheciam falavam, nossa, como ela é metida, como ela é chata, como ela é não sei o quê. Não, nas minhas redes sociais eu nunca recebi isso, gente. As pessoas pensam, não falam, mas pessoas que eu conhecia me falavam, nossa, quando eu te conheci eu te achava muito chata, muito coisa. E Uhum. eu sempre achei que eu era muito carismática, porque a gente tem os porões. E lá no Uhum. porão, uma coisa contrária do carisma é a pessoa que fala muito, a pessoa que, sem perceber, não escuta muito, não é um bom É, ouvinte. deixa eu Então, fazer, deixa eu te complemento para quem está nos acompanhando aí, que ainda não está passando pelo processo, algumas pessoas não estão e não conhecem. A gente chama de varanda e de é porão verdade. o uso do nosso talento natural, quando ele está assim, na sua plenitude, ele está trabalhado, né? A Márcia falou aí de maturidade e profissionalismo. Essa maturidade também tem a ver nos talentos, né? Porque eu posso trabalhar e desenvolver os meus talentos para que ele chegue nessa varanda, né? E o porão é aquela parte um pouquinho mais escura, que seria o quê? O uso não tão bom do meu talento natural. Lembra que a Raquel gostou muito de saber, a gente já falou disso, que os talentos são neutros. Então, eles podem ser bem utilizados, e quando eles são bem utilizados, eles trazem uma coisa que ela disse aí, eles trazem as nossas forças, a gente chega nos nossos pontos fortes, que aí sim, é aquela execução que beira a perfeição. Só que se eu também dependo de trabalhar, de desenvolver os meus talentos, para eu não ficar nesse porão que seria o talento não bem utilizado, tá? Então, acho que isso é um ponto importante aí para a gente diferenciar. E aí, falamos já de ativação, falamos de significância, e você está colocando aí para a gente como é que o carisma trabalha para Uhum. você. E você percebeu, né, Raquel, que teve alguns momentos em que você foi rotulada por Uhum. carisma, mas talvez com o tempo você me disse que isso parou de acontecer com o tempo, numa das Sim. sessões. Talvez E foi a provavelmente maturidade. você veio desenvolvendo o uso desse talento e pode ainda desenvolver mais, né? Com certeza. Na Legal. comunicação, gente, Isso. eu
amo, no meu saiu lá, você ama conhecer novas pessoas. Gente, eu tô na fila, se eu estiver na fila do banco e olhar para o lado, eu quero conversar com a pessoa. Aqui tem Aham, amigas minhas que também deve ter a comunicação assim nos primeiros, né? Mas, aham, gente, eu amo conhecer uma nova pessoa, eu amo saber histórias, eu amo saber como aquela pessoa teve história na vida, porque isso me enriquece. Para mim, é uma das coisas sim. que eu mais amo na vida é saber coisas de Uhum, pessoas, de histórias. Tem programa de televisão que conta a vida das pessoas. Gente, eu amo aquilo, porque aquilo é minha cara. Ver é, alguém contando uma história, eu me sinto, choro, faço tudo junto, porque eu acho que isso é aham, comunicação. E a sim. comunicação, ela me traz muitos ganhos. Porque Uhum, quando eu converso com alguém, sem eu perceber, eu criei um elo com essa pessoa, uma história. uhum, Quando vê, sim. a vida é totalmente redonda, né? Quando você Uhum, vê, você já tá ali e aquela pessoa faz parte da sua vida em outra história. Porque a exato. comunicação, ela faz com que você crie novas oportunidades, que seja É, de amizade, que seja de relacionamento, que seja uhum, de negócios. E assim, eu tenho sim. muito de escutar e saber que aquilo que a pessoa está me contando era o que ela fez o que ela podia fazer pelas ferramentas que ela tinha. Eu Uhum, não fico uhum, julgando. Que dessa sim. forma eu acho que eu absorvo mais para mim, Sim, olha né? que legal. Você trouxe aí dois temas, na verdade, né, Raquel? Você está trazendo para a gente coisas do carisma, você está trazendo coisas para a gente da comunicação, e é o que você mesma já disse antes, né? Que você veio aprendendo já no processo. Que os talentos eles não agem separados. A gente não é, agora eu sou carisma, agora eu sou adaptabilidade separadamente. A gente é um misto, né, de uma composição aí um resultado de uma composição desses talentos que nós temos. Então, essa vontade de falar com estranhos no elevador é uma das formas que a gente usa para identificar uma pessoa que tem o carisma, né? Mas uma coisa interessante que você colocou para mim já é a vontade que você tem de compartilhar um conhecimento e uma coisa que você tem com as pessoas. Então, você sabe algo, está com você, mas você quer muito compartilhar. Você colocou para mim assim, eu me lembro das palavras, né? É um jeito que eu uso para as pessoas me conhecerem e para eu conhecer as pessoas. Que Sim. é isso que você estava contando aí agora, que gosta de conhecer, de ouvir as histórias, né? Então, acho que você está trazendo aí para a gente já o resultado de dois desses temas no seu dia a dia, no seu trabalho, né? E eu acho que a gente poderia ir para a adaptabilidade. Quer contar um pouquinho de como a adaptabilidade trabalha para você? E acho que trabalha muito, né? Não. Adaptabilidade para mim também, gente, assim, eu me adapto em qualquer situação, em qualquer Aham, ambiente. Muitas vezes eu entro, por exemplo, numa cliente e tá tudo em obra. Mudança, uhum, aí eu uhum, tenho que coordenar uma empresa de mudança, às vezes é a empresa que faz para mim, às vezes não é. Eu vou sim, coordenar a cliente, que ela está passando por aquela fase de mudança, que internamente eu acredito muito nas coisas externas, mas eu também sei que existem muitas coisas internas. Quando você tira a sua casa do lugar, você tirou as coisas de dentro de você do lugar. Então a gente tem que ter sim, isso muito alinhado. uhum, E eu vou trabalhar minha equipe, e aí nisso tem marceneiro, pedreiro, tem pintor pela casa. Então, assim, eu sou a pessoa sim, geralmente que coordena todas essas pessoas que está acontecendo, porque eu tenho que tomar cuidado para o pintor não chegar perto das roupas ou da louça. Isso tudo uhum, acontece. E eu sempre falo, eu vou entregar o meu melhor. Se a gente vai entrar no meio de uma obra, porque é necessário, gente, porque às vezes as pessoas sim, falam, mas por que você está fazendo no meio da obra? Tem prazo para entregar apartamento, tem N situações, e não me uhum, importa. Se o pedido da cliente é esse, a gente vai é, atender, executar e acabou. E adaptar. Porque a adaptação, gente, eu realmente acho que é uma das coisas que a gente pode. e é, Travou, não, tá. eu tô te Travou. vendo aqui, vamos ver. Então, eu Se eu acho que se a gente souber aceitar, porque eu acho que uhum, para adaptação, primeiro a gente tem que ter uma uhum, aceitação. Essa é a situação que eu tenho, não reclamo, bola para é, frente,
quais são minhas ferramentas? Faltam 50? Não tem problema, gente. No meu setor lá, ativação, tem um negócio lá que fala assim, se tiver que atravessar a cidade e você souber que estão todos os faróis vermelhos, você vai mesmo assim. Ah, vou. Legal. Olha só, quem está ouvindo deve estar conseguindo perceber na voz da Raquel, né, que eu fico captando aqui, quanto ela está apaixonada, né, pelos temas de talento dela. E isso é uma coisa interessante que acontece no processo. Acho que dá para a gente pontuar aqui que é um ganho, né, Raquel, de quem passa pelo processo, porque algumas coisas você teve essa experiência de olhar no seu relatório e falar, nossa, mas eu não via isso com bons olhos, eu não achava que isso era um ponto positivo. E quando você vai analisando e entendendo como isso trabalha para você na sua vida e te trouxe resultados e pode te trazer mais resultados ainda se você investir nesse talento que você tem naturalmente, então você se apaixona, é um resultado natural, né? Da gente aprender a valorizar os nossos talentos. Uma coisa muito importante é que a Raquel está compartilhando aqui com a gente tudo que é verdade para ela. Puxa, mas então eu tenho que ter adaptabilidade, como a Raquel tem, para eu me adaptar à situação? A gente precisa diferenciar duas coisas. Uma coisa é a tarefa que a gente tem que realizar, né? O que é o nosso desafio cotidiano, quais são as coisas que a gente tem que realizar nos nossos trabalhos, as nossas entregas. Outra coisa são os nossos talentos, tá? Então, é legal eu pegar os meus talentos, né? Isso é o que a gente defende. Eu vou pegar os meus talentos para me ajudar a realizar as minhas entregas. Eu não tenho que ter, mas eu quero ter o talento comunicação, porque eu vou precisar vender meu produto. Não precisa ser assim. Eu tive uma live anterior que eu conversei com o Yuri, né? E nessa, que é um outro coach também. Ah, tudo bem. E aí nós falamos lá um pouco sobre isso e ele usou uma expressão, uma frase que ele sempre usa, dizendo que pessoas diferentes alcançam a excelência por caminhos diferentes. Então a Raquel está vendo os caminhos que ela usa para o sucesso dela e compartilhando com a gente aqui o resultado desse processo, mas a gente não precisa ter os talentos que ela tem para conseguir ter o nosso sucesso. Nosso caminho vai ser diferente e vai ser com base nos nossos talentos. Ela encontrou o caminho dela e está se trabalhando para cada vez ter um resultado melhor, né, Raquel? Sim. Você já escolheu, né? Você está num processo de trabalhar um ponto seu para você se melhorar, se tornar, né, Raquel, a melhor versão de si mesma aí nesse processo, mas você quer ter um ponto, já tem um objetivo traçado. Quer contar para o pessoal qual é o seu objetivo de melhoria nesse momento, dentro do nosso processo de coaching? Assim, uma coisa que para mim foi muito incrível descobrir tudo isso, porque igual a gente estava falando da adaptação, eu achava que o que eu fazia, inclusive, era errado. Então, toda essa minha adaptação no meio de uma pós-mudança, eu achava que isso eu estava excedendo o que eu estava fazendo. Quando eu descubro que isso faz parte dos meus talentos, eu vou fazer muito melhor. Então, eu acho que conhecendo o que eu estou fazendo, conhecendo os meus talentos, sabendo usar os meus talentos, explorando, sabendo que esse é o meu caminho, porque eu me sinto muito segura de falar, esse é o caminho que eu vou seguir, porque eu já queria seguir, só que eu ficava me criticando em algumas coisas que eu achava que não estava certa. Questionando em algo que era natural, fácil para você, né? Um ponto importante aí também. Puxa, eu só consigo descobrir os meus talentos se eu fizer o teste. Não, o teste vai te deixar, vai te permitir trabalhar de uma forma mais específica dentro de um processo de coaching, por exemplo, dar os nomes, né? Usar ao máximo essa metodologia. Mas se a gente se observa e presta atenção naquelas coisas que a gente faz com facilidade, que a gente faz tendo prazer, às vezes aquela solução que a gente dá e fala assim, nossa, mas como eu fiz isso? Nem eu sei como eu fiz isso, mas eu fiz. Eu consigo fazer, eu tenho facilidade para fazer, eu tenho prazer, eu esqueço do tempo, não percebo o tempo passar quando eu estou me dedicando a essa atividade. Isso são pistas que nos permitem descobrir quais são os nossos talentos. E se a gente consegue adaptar nossas atividades, a nossa vida, o nosso trabalho
a esses talentos, a nossa satisfação é maior, como a gente falou antes. Então, a gente não precisa seguir um modelo de ninguém, nem o modelo da Raquel que está aqui. Ela está apaixonada pelos talentos dela, e esse é o resultado do processo. A Isabela, que está aí, falou, ela pôs um comentário, essa apropriação dos talentos é incrível para a autoconfiança. Então, a gente está vendo agora nitidamente o resultado dessa autoconfiança que a Raquel está ganhando. Mas o ponto importante aqui é assim, apesar de você se criticar, quando a gente olha, Raquel, para esse seu comportamento, e aí são perguntas que a gente vai fazendo no processo, né? Ele te trouxe resultados positivos ou negativos? Esse seu jeito de, tá bom, eu me adapto mesmo na obra. Você se criticava, mas isso te dava resultados positivos ou negativos Não, no seu trabalho? sempre positivo, mas eu me cobrava que eu estava me excedendo a mim, que eu estava indo além Sim. de mim, mesmo aquilo me dando satisfação, que é uma coisa Sim. muito importante, porque a gente está muito preocupada com os rótulos, né? No meu ramo, muitas profissionais não entram quando ainda tem obra, tá sujo, e eu falo, gente, mas por que eu tô fazendo isso? Por que eu tô indo além do meu limite? Porque para mim é normal, não vejo problema nenhum. E aí, isso me traz conforto. É simples. Para você é prazeroso e te dá um resultado positivo. Então, a gente sempre faz essa diferença, né? O que você está fazendo, o que você está executando, usando esses, te trazem que resultado? Porque se te trazem um resultado positivo, é uma coisa que a gente vai incentivar. E algumas questões do nosso tema também podem nos trazer resultados negativos, que é aquilo que a gente estava falando do porão, né? E é isso a gente também trabalha, né? Então a gente procura olhar para os talentos para desenvolver os pontos fortes. Então isso que a gente está compartilhando aqui, né? Como isso está dando resultado para a Raquel. Mas a Andrea Andréia fez uma pergunta se o porão seria insegurança. O porão pode ser resultado de uma insegurança porque eu não entendo, não me apropriei, não consegui desenvolver aquilo. Não necessariamente é insegurança. Claro que tudo depende muito do processo, né? Então, o coach desenvolve com o cliente, com o coach, um processo, então a gente vai conversando, são várias sessões para a gente ir identificando e ajudando o coach a encontrar esse caminho. Não fica difícil a gente dar uma resposta assim, fria, porque não tem vamos dizer, não tem uma resposta exata. Depende muito do processo para aquela pessoa, como ela usa. A questão toda é como é que a gente usa os nossos talentos para conseguir bons resultados naquelas entregas que a gente tem que fazer, né? Pelo que eu entendi, a gente vai trabalhar sempre as varandas. E aí as varandas estando bem, os porões ficam menores. A gente trabalha os nossos talentos para desenvolvê-los. E a gente está caminhando naturalmente para transformá-los em varandas, né? Somos seres humanos, a gente flutua, é normal, há situações, há momentos em que a gente apresenta comportamentos talvez não tão ideais do que a gente queria, mas a gente está se desenvolvendo para ser essa melhor versão, pegando os nossos talentos e trabalhando. E aí, isso sim, isso traz muita segurança, né? Então, isso eu concordo que aí, depois que a gente trabalha, entende, conhece, puxa, é um ponto meu onde eu posso me apoiar, o meu Vou ter que pôr talento. meu telefone ficar tocando. Como você vai ter que pôr? Não, tenho alguém me ligando no meu telefone. Eu acho que eu vou colocar ele. Queria que quem estivesse ligando estivesse vendo aqui a live para entender. Olha, a Raquel agora está ocupada, compartilhando coisas boas com as pessoas, né? E, Raquel, deixa eu pedir para a gente falar um pouquinho, então, da significância. Eu queria explorar um pouco, porque a gente acabou percebendo o nível de importância da significância dentro do seu trabalho, né? Conta pra gente um pouco. Para mim, nenhuma tarefa pode ser executada se a gente. Nenhuma tarefa para mim pode ser executada se eu não for fazer alguma transformação e mudar a vida de alguém. Porque eu acho que quando você se torna importante, não importante de ser importante como um ser importante, mas quando você se torna importante, é como que se você realmente entregasse aquilo que você foi lá para fazer. Então, eu tenho essa sensação. Hoje você me perguntou quando é um dia que você não se sente bem.
é o dia que eu sim. não consegui Aham, entregar aquilo que eu esperava que eu fosse entregar, que é uma aham, transformação. sim. Para as pessoas, né? Então, assim, Sim. a importância disso, né? E aí acho que tem uma outra junção interessante dos seus temas, né, Raquel? Porque quando você trabalha o seu cliente no início do projeto lá, com o seu carisma, conquistando a pessoa para ela ter o interesse de participar desse projeto que vai melhorar a vida dela, lá no começo você usa esse carisma, mas a sua entrega tem muito de significância, né? Com Porque você certeza. já disse para mim, olha, eu faço rápido, eu sou ágil, eu quero fazer com agilidade, mas eu sou perfeccionista. E aí a gente explorou um pouco por que você quer entregar com toda essa perfeição. E tinha muito a ver com essa significância, né? Não, eu acho que eu faço como se eu estivesse fazendo para mim, né? Todos os Uhum, meus trabalhos eu executo eles do começo, meio e fim, com muito detalhe, porque uhum, eu acho que fazer mais ou menos e fazer bem feito para mim é o mesmo trabalho. Para mim não tem uma sim. diferença disso. Eu acho que o bem feito eu faço uma vez só, eu vou ter uma resposta muito melhor dessa cliente, Sim. dessa outra pessoa, porque a gente está falando hoje de negócio, mas isso eu faço com a minha família, com meus filhos, Sim, né? sim. Então eu acho que quando você coloca significância para você, o outro sente o quanto aquilo é importante, Uhum, né? Eu uhum. comecei a fazer, a gente vai falar disso agora, como eu estou me virando aí, como eu reformulei na Isso, quarentena. vamos pular já. Essa é uma pergunta importante. Acho que a gente já conversou um pouco sobre os temas, acho que já ficou claro para quem não conhece que ativação é esse tema que tem, esse talento que tem a ver com começar, colocar as coisas para andar, né? Dar esse start, dar o início nos processos, nos projetos, nas atividades em geral, levar as pessoas para a ação. O carisma tem a ver com conquistar as pessoas, conseguir, né, essa entrada, essa abertura, conquistar mesmo as pessoas, a comunicação com a troca da informação, para ouvir, para falar, para conhecer histórias, para contar sua história, né, Raquel? A adaptabilidade é aquela flexibilidade que a gente mostra diante de uma situação que mudou. Puxa, mudou, não era assim que eu estava esperando, eu não esperava entrar no momento que tivesse na mudança ainda, né, Raquel? Mas é assim. Então, a Raquel tem uma frase ótima, ela fala que ela resolve com o que ela tiver, ela se vira com o que ela tiver em mãos, né? E a significância, a importância, a gente querer ser importante para o outro, fazer entregas importantes, relevantes para o outro. Então, acho que já ficou claro os cinco e como a Raquel usa. Mas aí eu tinha combinado com ela, isso é um Uhum. objetivo, né, da nossa live, contar para o pessoal, Raquel, como é que esses talentos todos que você tem desenvolvido, como eles estão te ajudando nesse momento de mudança, momento de crise e isolamento, distanciamento, como que você está usando isso para conseguir manter seu sucesso, seus resultados nesse período? Primeira coisa que eu quero muito te agradecer, né? Eu acho que eu ofereci ajuda e fui ajudada, então eu acho que isso é algo que eu também acredito que quando você ajuda alguém, você não está ajudando Uhum, ninguém, você está se sim, ajudando. sim, sim. E eu acho que aconteceu comigo, então primeiro eu quero te agradecer. Você me fez uma pergunta que Uhum, era qual é o meu objetivo? O meu objetivo é fazer a melhor versão minha com os meus talentos descobertos. Então, uhum, estou aproveitando essa fase que eu estou em casa para desenvolver coisas uhum, os meus talentos que me fazem possíveis, que fazem isso possível de ser executado. No uhum. meio dessa história toda, sempre eu sou muito solícita, as pessoas me pedem, depois você precisa responder. Já estou anotando aqui. É, as pessoas sempre me pedem algumas coisas no Insta, eu sempre sou muito solícita quando eu vejo, porque às vezes eu Sim. recebo muitas mensagens, eu não consigo responder todo mundo, mas se eu parar ali para Uhum, responder, eu vou dobrar ali muito bem, vou fazer o melhor que eu tenho, vou entregar tudo que eu puder naquela mensagem. E, e no meio de tudo isso, começaram a me perguntar se eu poderia ajudar à distância. Eu ofereci muitos tipos de ajuda à distância, fiz uhum, live, fiz isso, uhum. tal. Sim. E uma cliente minha estava na casa da mãe dela, falou: Ai, você pode me ajudar à distância? Eu falei: Claro, eu comprei cabide, mandei tudo para lá. Falta. Eu falei: Olha aqui eu tenho uma chance de fazer novos projetos. Uhum.
E abrir aí, novo tipo de serviço, porque você não tinha esse serviço, né? Embora você tenha oferecido lives, lá algumas dicas, esse atrás, serviço mas lá atrás, mesmo. logo, é muito interessante isso. Bem, mamãe tá numa live. Criança com a casa com doença, mamãe tá na live, tá bom, meu filho? Ah, Uma participação é especial. uma participação especial. Lá atrás, logo quando, sei lá, com 6, 7 meses, eu tenho uma amiga também que é personal organizer e eu falei para ela, Rê, Sim. vamos montar um projeto online, a gente vai poder transformar a vida de muita mais pessoa, de muito mais gente. Aham. Vamos chegar na Olha a casa de todo mundo. significância aí, né? Quando O eu me Fabrício formei, eu queria fazer aqui, o mundo desculpa te em... cortar, o Tá. Fabrício colocou aqui uma pergunta falando que ele adoraria saber como ele usa como você usa a sua significância, né? E algumas coisas a gente já colocou e acho que aí Uhum. aparece um outro exemplo, né? Então É, você quer chegar ao máximo possível de pessoas levando o que você tem, que já mistura tudo com a comunicação, né? Então, quis é. fazer um Com parênteses aí. certeza, assim, nas minhas redes sociais eu tento o máximo ensinar tudo que eu Uhum, posso durante o meu dia para que as pessoas uhum, possam organizar as próprias casas, mas eu tinha uma vontade de fazer, assim, quando eu me formei, a minha maior vontade era eu quero um mundo organizado, porque a organização ela traz clareza, independência, ela traz tudo para uma pessoa, quanto mais quanto família, né? A sim, organização ela traz paz para a alma. Nada melhor do que o dia que você deixa a sua casa toda organizada. E quando a gente fala em organização profissional, a uhum, gente está falando em organizar uma vez. A gente não está falando em arrumar o armário todo mês, a gente não está falando em uhum, sim, organizar a coisa. Os armários são organizados uma vez e ele vai se uhum, manter. É claro que as roupas sim. não vão sozinha para o armário, mas a gente vai manter um Uhum, critério e aquilo vai se manter. sim. E aí, quando eu descobri que existia um método para fazer isso, como você também deve ter descoberto o Aham, galope, porque a aham, gente vê que dá para você ser muito mais rápido. Eu queria dividir isso com sim. todo mundo. Quando Aham, veio a quarentena, a gente vai deixando os nossos projetinhos guardados ali, porque, né, minha vida, uhum, minha agenda, graças a Deus, são 2, 3 meses para frente, então eu não tenho falta de sim. cliente nem tempo para desenvolver novos projetos. E eu pensei em fazer isso de uma forma solidária, de ajudar as pessoas. E ofereci. Hum, Mas é muito engraçado que as pessoas não pediam isso de uma forma solidária. Não sei se aham, era por vergonha, tal, enfim, começaram a me pedir os projetos. E aí eu comecei a executar grandes projetos online, uhum, que é muito maravilhoso, gente. Eu estou encantada de fazer. A gente está postando uma dispensa. Esses dias eu estou fazendo aham, com uma cliente, eu estou ensinando ela a fazer à distância, eu estou ensinando a forma de fazer no uhum, meio de um uhum, caos. E eu já tenho, graças a Deus, as pessoas adoraram, estão aderindo ao projeto. Eu nem aham, sei, eu tenho que tomar muito cuidado, porque voltando à minha agenda já tem muita gente esperando. Então, claro. a gente tem que conciliar. Então, no meio de um tumulto, eu peguei o meu projeto, meus processos de ativação. Eu Uhum, criei um modelo para vender online? Não, gente, eu sou assim. Me manda, a pessoa vai me mandar e eu vou criar aquilo na hora, porque eu sou aham. assim. Eu descobri que a minha ativação tá assim, é tudo certo, é um sucesso, não tenho problema nenhum com isso. Já tá mais Parou de se perfeito. cobrar, parou de se cobrar planejamento, porque você acaba É saindo, assim, né, é Raquel? assim. Sem essa. É, e aí, né, no meio disso, eu fui desenvolvendo novos talentos, que eu poderia, não Uhum. novos talentos, porque eu já descobri, não são Aprimorando, novos, veio aprimorando os aprimorando. meus É. talentos. E a Uhum. significância, ela é muito importante para mim. As pessoas que me conhecem, que são minhas clientes, ou que de alguma forma já tiveram contato comigo, sabe? Eu faço muita questão de passar pela vida das pessoas e deixar minha sementinha ali. Não é só passar, não. Para mim não faz nenhum sentido estar nessa vida por estar. Qualquer Sim. relacionamento para mim, eu gosto de mais intimidade. Marcar essa presença é É, importante, né, muito. Raquel? Deixar essa marca na vida das pessoas, uma marca positiva, né? Legal, muito bom. Eu vou fazer o seguinte, eu vou te Uhum. perguntar muito brevemente, conta só para o pessoal, como é que foi que você chegou nessa carreira? Acho que esse passo a gente pulou, né? Que eu acho que é interessante que as pessoas saibam. Como foi que
que você virou a chavinha? A gente vai ter poucos minutos daqui para frente, mas eu queria que você deixasse essa história contada. Tá ótimo. Ó, gente, é o Uhum, seguinte, eu tenho dois filhos, né? Na minha uhum, apresentação, eu acho que eu tava um pouco séria. Hoje eu tive uma dor de cabeça muito forte, eu acho que eu tava com uma dor de uhum. cabeça. Agora eu já tô aqui, total, full time. Já se entregou. Já. E aí, quando eu tinha. Nasceu meu segundo filho, ele estava com Sim. 40 dias. Eu fui até a casa de uma amiga que morava no meu Uhum, condomínio. E uhum. aí eu fui lá e aí ela foi tomar banho. Ela falou, amiga, pega uma toalha pra mim. Aí eu abri o roupeiro dela. Gente, quando eu abri, eu falei, uau, como alguém vive assim? Gente, não era bagunçado. Não era bagunçado. As toalhas só não estavam dobras padronizadas. Ela misturava umas coisas que não tinha nada a ver com roupeiro. E aí eu peguei e falei. E aí eu peguei e falei, só um pouquinho, gente, desculpa, mas ele tem 5 anos. Oi, B. Era ele, vem cá, B. Vem cá, só fala oi Era aqui, esse. ó. Era esse mocinho aqui, falou oi, né, filho? Uhum. Ô, Ele Nilson, tinha 40 dias. Nilson deixou uma pergunta aí, se a gente só desenvolve os 5 talentos. Deixa eu fazer uma intervenção, porque ele precisa sair. A gente desenvolve principalmente os nossos principais talentos, tá, Nilson? Mas depois a gente. É legal você até ouvir as outras lives nas nossas redes, porque tem essas respostas mais completas lá, por conta do tema de hoje. Mas a gente trabalha os principais talentos para solucionar o que a gente precisa de desafios, mas não está restrito aos 5. A gente pode usar, por exemplo, os nossos 10 talentos, que são os que a gente mais usa, a gente também pode trabalhar, tá? Fazendo um parênteses para responder o Nilson, que eu tinha anotado aqui para responder Ah, com depois. Volta certeza. à história das toalhas da sua amiga. Pois é, e aí abri, achei aquilo assim, fora do normal. Eu falei, Ju, posso organizar? Ela não se importa, tá, gente? Eu falei, É, não tem problema nenhum falar quem é ela. E aí eu falei, posso arrumar esse armário pra você? Ela falou, claro, se quer arrumar minha casa, fique à vontade. E aí organizei o armário dela, não sabia que existia a profissão, fui lá, dobrei no dia seguinte. Uhum. Ela cuidava do Bernardo, dobrava, tal. E aí eu fui na internet e escrevi curso de organização, Sim. organização profissional, e Uhum. descobri um curso que, sei lá, durava 24 Uhum. horas online. Eu fiz Sim. ele no tempo máximo, assim, eu fiz ele muito rápido, e Sim. aí já chamei a Uhum. Juliana e já falei, Ju, posso fazer outro ambiente? Quero fazer outro ambiente, mas não sabia que existia um Uhum. curso profissionalizante. Fui lá, fiz outro ambiente, aí virei pro meu marido e falei, gente, como eu vou falar pro Alexandre que eu quero Eu virar me encontrei. organizadora profissional? A gente estava O indo para São a gente Uhum. estava indo para São Paulo, eu falei assim, eu falei, amor, é o seguinte, queria fazer um curso profissionalizante de organização. Aí ele pegou e falou, oi? Eu falei, amor, é que eu arrumei a casa da Ju, eu descobri que eu tenho um talento. Aí ele falou, olha, eu te apoio a fazer, eu pago para você fazer, Uhum. Uhum. mas acho que ninguém vai te contratar. Falei, tá bom, E aí ok. depois você saiu desse curso profissionalizante como? Não, aí é muito interessante a gente falar da ativação, porque quando ele falou eu apoio, eu Aham, passei o cartão de crédito na hora, porque eu não espero nada para aham, depois. Fiz o curso com o Bernardo. O Bernardo foi todos os dias. A minha turma tinha um mascote que era o Bernardo. Ele foi todos os dias. Eu saía para aham. amamentar, saía. Sim, Do sim. curso eu já saí com 2 clientes. E Pois assim, é. eu tinha que fazer muitos laboratórios, né? Porque você sai do curso, você precisa Uhum. fazer. Mas já tinha cliente minha que era laboratório. Você já tinha feito o laboratório quando foi para o curso e já saiu do curso com 2 clientes fechados, né? Eu acho que assim, uma perfeita junção de você ter encontrado uma profissão, uma atividade, né? Acho que é legal a gente mostrar isso para as pessoas. Você ter encontrado uma atividade que realmente combinava com os seus talentos, né? Porque você depende muito de tudo que você usa, né? De comunicação, você depende muito de usar a comunicação, de usar a significância nesse trabalho e tal, o carisma e assim vai. Você encontrou isso, um casamento foi perfeito, e olha a ativação já dando os sinais dela ali, a comunicação já dando sinais, porque você já colocou isso, né, para o conhecimento das pessoas para sair de lá com 2 projetos fechados. Acho que esse era o ponto assim que eu queria deixar registrado dessa história para a gente compartilhar com o pessoal. Eu vou fazer o seguinte, como a gente já está Uhum. caminhando para o final, eu já quero começar te agradecer muito por ter Né? topado esse desafio de vir aqui, expor algumas coisas que são tão pessoais, né? Mas você
topou super, foi super fácil, provavelmente porque a sua significância falou mais alto, você queria trazer e compartilhar essas coisas com as pessoas. Então, muito obrigada mesmo pelo seu tempo aqui, dividindo aí com as crianças, né, Raquel? Ah, E mas quando a também gente quero quer, a gente faz. Eu faz, falo, né? é ativação pura, né? É isso aí. E eu queria deixar contar aqui para o pessoal que a Raquel me pediu o seguinte: ela vai continuar o processo, né? Como eu falei, a gente está durante o processo, ela aceitou vir aqui compartilhar com as pessoas o que ela já teve de ganhos, mas esse processo ainda vai continuar. E ela me pediu para a gente depois continuar compartilhando isso com as pessoas, e isso vai ser feito pelas nossas redes pessoais, Uhum. não aqui pela Talentos Unidos. Então, tanto a rede da Raquel quanto as minhas, a gente depois vai continuar e vai compartilhar com as pessoas o andamento futuro desse processo, né? Que ela quer trabalhar alguns pontos aí, ponto de organização pessoal, né, Raquel? Você escolheu. Então, a gente vai trabalhar isso. E aí as pessoas vão poder acompanhar um pouquinho. E eu também quero aproveitar ainda, antes da gente correr o risco de ser cortado aqui pelo tempo da nossa live, né? É o seguinte, as redes da Talentos Unidos estão à disposição. Então, a gente tem o site Talentos Unidos, nós temos aqui o Instagram, onde nós estamos fazendo as lives. As lives a gente está deixando gravadas, mas elas também estão indo para o nosso YouTube. Então, quem está chegando agora, por exemplo, e já se passaram, né? A gente está fechando a 4ª semana. Quem está chegando agora pode ir nas redes para ver tudo o que foi falado antes. Tem muito conteúdo, muita coisa legal. A gente está numa fase de já estar trazendo clientes, pessoas que estão em processo ou que terminaram o processo para compartilhar os ganhos. Mas o conteúdo, os conceitos já foram trabalhados, né? E daqui para frente, fiquem atentos e acompanhem as redes, porque vai ter essa oportunidade de vocês conseguirem fazer sessões gratuitas de coaching desse processo que a Raquel está fazendo e que ela compartilhou com a gente aqui hoje alguns ganhos, né? Então, claro, vai depender da pessoa ter feito o teste, conhecer os temas dela, para que a gente possa fazer esse desenvolvimento, mas acho que é legal vocês ficarem atentos para poder aproveitar essa oportunidade ou compartilhar com outras pessoas que vocês acham também que precisem disso, né? Que precisem, que possam ganhar com esse processo, que acho que todo mundo pode ganhar com esse processo, pelo que a gente está vendo aqui, né? E na semana que vem, nós continuamos essa fase de fazer entrevistas, então nós temos já uma agenda, né? E eu vou compartilhar com vocês aqui o tema da segunda-feira. Então, na segunda-feira, nós temos a Elaine, que é outra coach de pontos fortes, também certificada pela Gallup, e ela vai estar entrevistando a Juliana Kido, tá? Então, acompanhem de novo na segunda-feira, às 8 horas, sempre as lives às 8 horas no nosso Instagram, tá? Então, deixei todos os convites e faço aí os agradecimentos a todos os outros coaches também, que estão tornando esse projeto todo possível, né? Raquel, quais seriam os seus recados finais aí? Conta para mim, em termos do que você ganhou com o processo e você acha que as pessoas podem ganhar, que acho que esse é o grande objetivo desse nosso compartilhamento de hoje. Eu acho que essa fase que nós estamos vivendo de entrar tanto para dentro da gente, por estar tão presa, tão amarrado dentro de casa, ou mesmo quem está saindo para trabalhar com tanto medo, não tem fase melhor dessa descoberta. Para mim foi. E olha, gente, o que eu falei para a Vanessa. Eu leio muito, eu já fui no Tony Robbins, eu já fiz N tipos de treinamento e me surpreender de uma forma que foi surpreendido, me deixar feliz, assim, feliz e com novos desafios para mim tá fazendo, tá me tornando melhor. Nesse momento, não tinha um momento melhor, assim, eu agradeço muito disso ter vindo até mim. E se vocês tiverem essa oportunidade de se conhecer, de fazer esse trabalho, eu acho que cada pessoa que está aqui escutando a gente, ou que vai escutar essa live, se dar isso de presente é algo incrível. Eles estão oferecendo essas mentorias de coach para vocês, não pode ser desperdiçado, porque a gente só tem uma chance de ser melhor com a gente mesmo. Hoje, não é amanhã, é todos os dias. Então, eu realmente acho que é o melhor investimento que a gente pode fazer nesse momento de autoconhecimento como esse. Eu estou muito feliz com o meu processo e acho que vocês merecem isso. A Ana é uma grande amiga minha, ela colocou um comentário assim: sendo melhor
com o nosso melhor. É. A Ana também está tendo a experiência de passar pelo processo, né? E está, assim como a Raquel colocou aqui, curtindo essa coisa boa de que a gente pode melhorar, mas usando o que a gente já tem, né? De uma força natural, uma propensão natural. Como é bom a gente sentir isso, né? Sentir que pode melhorar, mas usando algo que já está dentro da gente, uma ferramenta que a gente já tem, né? Costumo falar que é como se os nossos talentos fossem uma caixinha de ferramentas. E a gente abre e a gente já tem eles ali. E nós temos os 34 talentos, só que alguns, eles estão mais fortes e mais presentes na nossa vida e outros não tanto. Então, se a gente aprende a usar da melhor forma possível as nossas ferramentas, preferencialmente aquelas que estão mais à mão, né? A nossa chance de conseguir ter esses resultados. E chegar nessa situação, né, Raquel, que você pode ter a felicidade de hoje trabalhar com uma coisa que te satisfaz, onde você também se realiza, né? Não, com certeza, mas eu acho, gente, que isso em qualquer trabalho, se a gente usar os nossos talentos, não precisa ser o que você acha que é a sua. Para mim, missão de vida é ser feliz e fazer as outras pessoas felizes ao redor. Indiferente se é o melhor trabalho, mas é o melhor que você tem para hoje. Então, eu sempre fui assim, eu uso os meus talentos. E faço das situações, qualquer situação adversa, o que eu tenho de melhor para oferecer. Né? Então, ó, a gente está aqui com crianças. O meu marido hoje ele teve que sair, não está em casa. Eu não vou deixar de fazer uma live porque hoje eu não tinha horário. Eu vou me adaptar àquela situação e vou fazer dela o melhor. A gente tem 2 minutinhos. Adaptabilidade aí ao máximo. E eu vou falar uma coisa para vocês, assim, gente, não é merchan, não é propaganda, mas é um dos melhores presentes meu da quarentena. Eu pensei e falei, acho que isso para você, né, Vanessa? Olha, não me lembro se você falou assim, então claramente, eu tô gostando, pode falar. Mas foi um dos melhores presentes que eu tive na minha quarentena, foi essa descoberta. Isso me levou para um outro nível. Mental. E eu gosto muito de vibrar mais alto, de vibrar uma energia muito melhor. E quando eu paro de me ver negativa com as coisas que, aliás, são meus talentos, que eu achava que era negativo, não tem como eu não vibrar muito alto e ficar muito melhor com isso. Perfeito, muito bom. Bom, só tenho que te agradecer de novo. Obrigada mesmo por ter nos ajudado aí nessa nossa missão de compartilhar isso com o máximo possível de pessoas, essa forma de pensar em nos desenvolver usando o que a gente tem de bom para a gente se tornar a melhor versão de nós mesmos. Vou fechando porque daqui a pouco vai cortar cair na mesmo cara de todo mundo. Gratidão para todos. Podem visitar minha página lá, tem muitas dicas de organização. E eu e a Vanessa vamos estar lá semana que vem numa outra live que a gente vai falar de organização pessoal, mas não sou eu que vou ensinar ela, gente, ela é muito talentosa. Vamos continuar esse trabalho sim. Ai, olha, a Paty Nunes entrou aqui agora, quero mandar um beijo, Paty. Paty, gratidão. Paty me levou muito a minha vibração, viu, Paty? Gratidão. Que bom, né? Tem bastante gente dando feedbacks muito positivos